Vamos aqui um pouco entender melhor a necessidade de congregar, a necessidade de ter pessoas, a necessidade de se reunir. Realmente a gente precisa de pessoas, a gente precisa de reuniões. A gente está vivendo um tempo de muitas mudanças nessa questão de reuniões, sejam na questão dos trabalhos, muitos trabalhos home office, trabalhos onde você não precisa sair de casa, questão tecnológica, como por exemplo, por esse vídeo, ele pode estar sendo postado nas redes sociais e pode ir a qualquer lugar do mundo. É como se eu me teletransportasse até a casa das pessoas. Então, cada vez mais as pessoas estão presas, isoladas, e isso está afetando duramente os relacionamentos, seja eles de casal, seja ele familiar, de irmãos, de pai, enfim. A tecnologia, ela está atuando muito ela é determinante nesse sentido. O ponto a se refletir é até onde isso é saudável, até onde isso é edificante. Então, em Jesus nós somos chamados à liberdade, mas é necessário entender o que é essa liberdade de Cristo, essa liberdade de forma saudável. Você pode pensar na liberdade de um peixe. O peixe ele é tão livre que ele pode viver fora da água? Não. Ele precisa estar preso ali dentro da água. Aquela prisão dele dentro da água é a vida dele. Assim a gente precisa entender a liberdade. A liberdade não é falta de limites, não é falta de regras, mas a verdadeira liberdade em Cristo é uma liberdade com entendimento. É um zelo com entendimento. Então, assim, as nossas reuniões, os nossos encontros precisam ser com entendimento. A gente não precisa mais que uma pessoa nos ensine. A coisa ficou tão individualizada assim, de maneira que é cada um por si e Deus por todos. Quem criou essa palavra, essa expressão, né? Cada um por si, Deus por todos. O que isso representa? Primeiro de tudo, isso não é bíblico. Jesus, mesmo em quantidade pequena, ele disse: aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então perceba que Jesus, ele sempre foi a favor das reuniões, ele sempre foi a favor de pessoas. Agora o grande diferencial são as sinagogas, as denominações, o culto tradicional, as igrejas que assim conhecemos como igrejas hoje. A gente precisa entender que ir a um culto não é entrar numa congregação dessas aí. Congregar não é pertencer a uma denominação, ter ali seu nome escrito na lista dos membros e ser participante de todos os cultos, seguir todos aquelas ordenanças que eles pedem, ser batizado ali. Esse modelo não é um modelo bíblico, embora eles usem a Bíblia para se fundamentarem. Mas é só você pensar, a igreja de Jesus, a igreja dos discípulos, tinha esse modelo. De onde que surgiu esse modelo de culto? Claro que eles vão se basear sempre na Bíblia, mas você e eu precisamos entender que não é por estar baseado na Bíblia que esteja correto, porque basicamente toda a cristandade usa alguma fundamentação bíblica para se valer. Mas vamos ver aqui
pela própria palavra. Qual é o sentido de você escutar alguém? Qual é o sentido? Biblicamente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E os dons são diversos, mas o doador do dom é um só. E o objetivo desses dons é a edificação do corpo. E nem todos são chamados para falar. Para ouvir, todos. Todos somos chamados para ouvir, mas para ministrar, não. E nesse ministério do Espírito, que é o próprio Deus, a nova aliança trouxe o próprio Deus do céu. Ele desceu, então ele é o ministro nessa nova aliança. O sangue de Jesus tira o pecado do mundo e o que é santo, o Espírito Santo, vem morar no homem. E então, quando isso acontece, você não tem necessidade que ninguém te ensine, porque a unção fica em você. Não ter a necessidade que alguém te ensine não significa que você não vai escutar mais as pessoas. Qual o significado disso? Que a unção vos ensina todas as coisas e vos guia em toda a verdade. O significado é que não é o homem, não é faculdades intelectuais, não é um ensinamento humano, mas é o próprio Espírito ministrando. E como você recebe esse Espírito? Se você vê. Primeiramente você precisa ver para poder receber. Não é o que está escrito em São João 14? O mundo não recebe porque não vê, mas vocês o veem, porque habita convosco. De quem ele falava? A unção estava em quem? Nele. A unção estava encarnada. Isaías 61, ele era esse ungido. Ali estava ele, encarnado. E agora, onde ele está? Ele continua em carne. O anticristo é que nega que Jesus veio em carne. E ele veio em carne e continua em carne. Só que não é aquela mesma carne chamada Jesus de Nazaré. Perceba a explicação de Paulo sobre como os irmãos receberam a palavra. Receberam a palavra não como palavra de homens, mas como a palavra de Deus. E na verdade é a palavra de Deus. Só que o mecanismo humano está presente. O ensinamento dos profetas e dos apóstolos, sendo Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Quem recebe o enviado de Deus está recebendo o próprio Deus. Jesus disse: se alguém guardou a minha palavra, também guardará a vossa. Os pequeninos de Jesus são seus enviados, e os enviados são na verdade um só. É uma mensagem só, é uma palavra só, é um espírito só, é um mesmo propósito, uma só igreja. E isso não é uma denominação, essa igreja é uma família. Quando você recebe um verdadeiro pregador, você está recebendo o Espírito Santo. E esse Espírito Santo te gera no corpo de Cristo, que é a igreja. Não é uma denominação. Agora, como que isso é de forma prática? Como Pedro disse, para quem iremos nós? Jesus estava perdendo ali seguidores. E ele não fez nenhuma manobra política para agregar as pessoas. Ele não criou nenhuma estratégia para conquistar pessoas. O Espírito Santo não precisa disso. O Espírito Santo fala, e aquele que é da verdade vai ouvir a minha voz. A minha ovelha fugirá do estranho. A minha ovelha vai atender a minha voz. Então, um verdadeiro pregador não está preocupado em quem vai ouvir ou deixar de ouvir, porque a obra de Deus, o autor é Ele. Como isso acontece?
aquela expressão de Pedro, para quem iremos nós, é válida para você, é válida para mim. As palavras de vida eterna saem da boca de quem? Da boca de Deus, da boca de Cristo. E Cristo está onde? Se quer voltar lá nos dias da carne, Paulo disse, ainda que alguns conheceram daquele modo, ele não está mais daquele modo. Qual é o modo que ele está agora? O modo glorificado. E ao ser glorificado ele voltou para morar nas pessoas. E agora quem recebe um enviado de Deus, recebe a Deus. Jesus inaugurou essa encarnação da divindade. Jesus inaugurou a materialização de Deus. E agora nós, após ele foi o primeiro de muitos. Ele foi o primeiro grão, e então trouxe uma espiga cheia de novos grãos. Agora nós somos esses anjos enviados, né? A seara está aí. Há muitos ouvidos que foram preparados para ouvir. E então a palavra ecoa. Para quem iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Se essas palavras estão ecoando de uma tela, de um canal no YouTube, das ondas de um rádio, não importa de onde está ecoando, não importa nesse sentido de que você não vai estar preso à aparência, não tem a necessidade da formalidade, de ter um título, eu sou o pastor, eu sou o papa. O homem é que promove essa questão de aparência, o homem é que cria os títulos. Se eu disser que sou um pastor, que sou a boca de Deus na terra, por eu dizer isso terá validade? Ou até mesmo se muitas pessoas estiverem ao meu lado dizendo isso, e isso terá validade? Não, quem dá o aval, quem chancela é Deus. Deus é que chancela quem é dele. E o que a Escritura diz? Senhor, quem creu em nossa pregação? João Batista era a boca de Deus naquele dia ali falando. Quantos que aceitaram a mensagem de João? O homem está sempre em busca das formalidades. E Jesus está indo às manjedouras. Onde Jesus nasce? Numa manjedoura. Isso representa exatamente a nossa hora. Olha o tanto de igrejas aí que estão sendo preparadas e estão apresentadas como sendo as maternidades aonde o Filho de Deus vai nascer. E ele rejeita isso e nasce nas manjedouras. O que isso quer dizer? Que Deus não está olhando para a aparência do homem. Não importa a condição humana sua. Se Jesus te escolheu, ele vem, porque ele não faz morada diretamente em você, carne e sangue. Você poderia ser a pessoa mais santa da terra. Mesmo assim, você não seria uma obra do Espírito Santo. Você, carne. Por mais santo que você seja, que você possa ser, você continua sendo pecador, porque você foi formado em iniquidade e concebido em pecado. A obra do Espírito Santo não é carne e sangue. Então Deus não olha para isso. Deus encerrou a todos debaixo do pecado. E a obra que ele faz é Cristo. Ele habita em Cristo. E então como é que Cristo aparece? Cristo é a palavra. E essa palavra entra e ali é gerado o Filho de Deus. E quando então Cristo é formado, Deus então faz morada. Isso então é estabelecido. Você não precisa mais que ninguém vos ensine. Isso representa que você está na maturidade, que você não precisa mais da lei, porque agora a fé veio.
O tempo da maturidade chegou. Agora, isso quer dizer que você vai ficar isolado e que uma voz vai estar falando dentro de você e te guiando, isolado? Não, meu irmão, minha irmã. A voz te unifica com todos aqueles que são eleitos. Um espírito gera você num corpo que tem muitos membros. Então é um prazer congregar, é um prazer se reunir através dessa voz, através da vontade de Deus. E isso de forma alguma é uma reunião humana, mas quando você reconhece essa voz, você vai ter prazer, você vai degustar o Senhor, você vai provar e ver que Ele é bom. Então, o tempo que você tira não é uma obrigação. Vamos dar um exemplo simples disso, sobre um assunto que tipifica as reuniões, que é o casamento. Você fica satisfeita tendo o seu marido à distância, apenas se comunicando por telas ou por cartas? Ou a consumação, o máximo disso é a união dos dois, a presença física, a presença real. Então veja, esse é um tipo das nossas reuniões com Ele. Nós somos esposa do Cordeiro e se reunir é um prazer. Se o Espírito de Deus está em mim, é um prazer me reunir com quem tem esse Espírito. O grande problema é ter esse discernimento e entender quem está na mesma unção. Qual é a intenção do pregador? Ele está intencionado em criar um sistema religioso? Ele está intencionado em criar uma igreja para ele? Ou ele realmente é um pregador do Espírito de Deus, no calibre de João Batista, aonde ele só é amigo do esposo, aonde ele é como Pedro, aquele que apacenta as ovelhas do Senhor, aquele que não tem ovelha nenhuma, porque as ovelhas é do Senhor. Aí está exemplo de verdadeiros pregadores, os quais não estarão interessado no que as pessoas têm. Não é a quantidade de pessoas que está ouvindo eles, mas a manifestação dessa voz. Na maioria das vezes essa voz está no deserto, em meio à multidão. Há um ignorar disso. As pessoas estão indo exatamente para o anticristo. Jesus disse isso. Muitos virão em meu nome, fazendo sinais e maravilhas, e enganarão a muitos. Muitos seguirão esses ensinamentos que é do falso Cristo, por causa dos sinais, por causa do que os olhos veem. É muito cômodo e confortável essas catedrais, essas igrejas bem formosas, isso atrai os olhos. Agora você participar de uma reunião, você escutar uma águia solitária, isso não é agradável. Seguir o Filho do Homem, que não tem aonde reclinar sua cabeça, isso não é simples. Todas as vezes que Jesus fazia convites, era difícil, porque as pessoas querem sempre um lugar aprazível, um lugar de descanso, uma reunião maravilhosa, e Jesus não promovia isso. Jesus estava sempre andando em movimento, não tendo aonde parar. As verdadeiras pregações, os verdadeiros pregadores estão na mesma direção. Não vamos parar aqui e fazer uma igreja de Deus. O pensamento é do homem, a intenção é boa. Pedro fez exatamente isso, expressou isso quando viu toda a glória ali no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de Mateus. E Pedro traz essa ideia: vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Percebe? Pedro era o quê? O homem de Deus. Então
Então quem cria as denominações são homens de Deus. Mas isso é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Este é meu filho amado, a ele ouvi. Ouça a voz do Espírito, ouça a voz do Filho de Deus, porque a voz do Filho de Deus não é a voz própria de um homem, mas é o mesmo Espírito ministrando. Jesus disse, naquela hora não falará voz, mas o Espírito de meu Pai falará através de vós. Se eu sou verdadeiramente um enviado, um pregador, eu não sou por mim mesmo. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. As palavras que vos digo, não as digo de mim mesma, mas o Pai que está em mim, esse é quem faz as obras. E que obras são essas? Qual é a obra de Deus? A obra é Ele reproduzir-se. Se você ouve, se você recebe, o Filho vai ser gerado, vai haver essa fecundação. E a obra de Deus é isso. Então, quando você ouve isso, quando você está conectado nisso, é um prazer. Você não vai estar isolado, você vai ter prazer em se reunir, prazer em ter o contato, essa conexão, como eu já disse, no próprio casamento. Você não vai estar satisfeito em estar distante, você vai querer estar junto. Os que creem tinham tudo em comum. Então, a fé não separa, a fé une no amor de Cristo. O que causa divisões é exatamente a falta do Espírito, porque o Espírito é um, e esse um nos arrebanha, esse um nos gera membros desse corpo. Somos muitos que, na verdade, um só corpo, muitos membros, muitas pessoas, mas um só corpo, um só Espírito, uma só fé. A palavra do Evangelho nos prende em Cristo. Essa prisão em Cristo, prisioneiros de Cristo, é uma libertação do corpo, das garras do pecado, do sistema desse mundo, da operação dessas denominações. Então, ou você está numa prisão ou na outra, ou você é servo de Cristo ou servo dos homens, ou você está em Colossenses 2, arraigados e fundados em amor, gerados em Cristo, ressuscitados nele, libertos, ou então vão ficar presos na visão teórica, filosófica, na tradição do mundo, que se perece com o tempo. Mas Cristo é a plenitude de Deus, a plenitude do saber, a fonte inesgotável do conhecimento de Deus. Deus abençoe a tua vida e que o Espírito Santo gere esse desejo de nos vermos, de realmente nos encontrarmos como o marido e a mulher precisam estar conectados. Assim, o pregador e o ouvinte, se o pregador está pregando e a fé é gerada, isso se conecta na formação de um em Cristo Jesus. Amém.